Meu nome é Eduardo Nogueira e nós estamos aqui em casa, em Campinas. Eu e o Zidu, meu filho, a gente vai conversando aqui sobre fazer um projeto, nosso projeto Fazendo em Família, como que a gente poderia compartilhar mais a nossa relação pai e filho nas redes sociais, falar um pouquinho do que para a gente é importante, de como é que a gente se relaciona e ver se a gente, de alguma maneira, compartilha esse nosso relacionamento com outras pessoas para se inspirar, né, e, se possível também compartilhar com outros o que tem de positivo nesse nosso relacionamento. Então, hoje é a primeira gravação aqui, fazendo um teste ainda, e para mim a relação, né, com meu filho é super importante. Eu queria muito ser pai, e para mim vem sendo um aprendizado contínuo e constante desde que o Zido nasceu. O Zido é meu filho mais velho. Eu tenho uma filha também, a Duda, que é um pouquinho mais nova que o Zidu. O Zidu tem 14 anos e a Duda tem 12. Mas o Zidu pode se apresentar. Assim você nem vai deixar falar, né? Eu sou o Zidu, como meu pai já falou, tenho 14 anos, estou no 9º ano. E eu gostaria de falar um pouco sobre como é nossa relação familiar e também explicar para mim qual que é a importância de ter uma relação familiar saudável, como isso é importante para mim e ajuda no meu desenvolvimento, no meu crescimento, a poder conseguir achieve meus goals, minhas metas. E para mim é uma coisa muito saudável que me faz muito bem poder ter uma boa relação com meu pai e com a minha família como um todo. Uma das coisas que a gente conversa bastante, né, sobre essa perspectiva de relacionamento saudável entre pai e filho, eu sempre me pergunto muito, né, sobre ser amigo ou ser pai, né, e aonde está a diferença de uma coisa e de outra, né? Ser próximo ou ser impositivo, né? Cobrar ao mesmo tempo que incentivar. Como é que você vê essas diferenças todas e às vezes até conflitos, né, na maneira que eu como pai ajo justamente para construir esse relacionamento saudável? Eu sou uma pessoa que acredito muito em equilíbrio. Eu acho que tudo na vida precisa ter um balanço. Não pode ser nem de mais, mas nem de menos. Tudo tem uma medida certa. E eu acho que eu vou ser uma pessoa que consegue fazer isso muito bem a maioria das vezes. Claro, o pai tem que cobrar, tem que dar responsabilidade pro filho, especialmente quando a gente é mais novo, dar bronca e explicar se fez alguma coisa de errado. Porque senão também acontece de ter muita criança, especialmente na minha idade mais nova, que fica mimada, que não entende as responsabilidades, não tem consequência, é inconsequente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os pais também não podem cobrar demais, não podem ser rudes, eles precisam encontrar esse equilíbrio de estar lá sempre apoiando o filho, mas servindo meio que como um exemplo, colocando as guidelines para os filhos seguirem. Quando a gente fala de guidelines, né, ou diretrizes, quer dizer, um pouco de... A gente fala muito disso, né, de qual que é o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, ele não é estático, né? O ponto de equilíbrio é algo que varia conforme o filho, conforme o pai, conforme o estado Depende muito da emocional. situação. Depende do que a gente está vivendo e, obviamente, acho que também tem um pouco dessa relação inversa, né? Porque eu acho que, e obviamente, né, os pais, né, eles têm aquela responsabilidade, como pais que são, de encontrar um ponto de equilíbrio, né? Mas os pais também são humanos e muitas Claro, vezes... sempre vai errar, e é normal isso também. Assim que vocês ajudam a gente a crescer e vocês mesmos crescem também. Ou seja, uma relação saudável tem um pouco também Sim. de tentativa e erro, né, de erro e acerto, mas uma tentativa constante de buscar ponto de equilíbrio, certo? Certo. Eu acho que relacionamentos em geral, não necessariamente só os familiares, eles são sempre relacionamentos bons, são aqueles que trazem o melhor de você e fazem você crescer como uma pessoa. O pai
guia o filho, especialmente nos primeiros anos, ensina pra gente o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve, como fazer as coisas. E acho que o filho também, de alguma maneira, pode abrir a mente dos pais para outras coisas. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo com isso, né? E como talvez tenha introduzido essa fala aqui, eu sou muito grato e aprendi muito com o processo de ser pai, né? Acho que ter me tornado pai me fez buscar ser uma pessoa melhor, né, constantemente. Quer dizer, eu me motivo a ser melhor todos os dias, a minha melhor versão, muito porque eu quero ser um pai melhor, né? Então eu encontro muita motivação nisso, né? E aí tanto você quanto sua irmã me ajudam nesse processo, né? Agora eu também procuro sempre encontrar o ponto de equilíbrio, né? Quanto como pai, né, ser amoroso, ser próximo, mas ao mesmo tempo trazer desafios, mas ao mesmo tempo cobrar, mas ao mesmo tempo incentivar que você e sua irmã sejam, né, as suas melhores versões também, continuamente. Né? E aí aqui eu passo a bola para você, para te perguntar o que como filho, né, você faz, quer dizer, como é que você pensa e até age para tentar ser um filho melhor, né, a sua melhor versão como filho. Em geral, eu penso que eu vou sempre tentar fazer o meu melhor. Eu sei que a gente já falou isso, mas quando é possível, eu sempre tento fazer o que eu consigo e ir um pouquinho além. Porque tem muita gente que só fica nesse, vou fazer o que precisa, vou fazer o que é esperado. E às vezes, pelo menos pra mim, são pequenas coisas, assim, indo além do esperado, que fazem uma diferença. Por exemplo, eu vejo que minha mãe tá cansada, que ela vai sair, depois deixa a louça suja na pia, quando voltar vai ter que lavar. Eu penso, vou lavar pra ela, pra quando ela voltar ter uma surpresa positiva e não ter que lavar. E eu sempre procuro fazer essas coisas pequenas que podem ajudar vocês. E além disso, sempre tentar agradecer, mostrar que como eu sou grato pelas coisas que vocês fazem por mim, porque eu entendo que também não é fácil ser pai, que tem muitas dificuldades. E sempre mostrar também a minha gratidão e quando tem algo que eu acho que vocês podem melhorar, eu sempre procuro comunicar e me expressar para vocês. Eu acho que comunicação é uma chave, né? Inclusive, meu trabalho fala bastante de comunicação, de importância da comunicação, né? Seja no ambiente empresarial, seja, né, profissional, seja no ambiente familiar. Muitas vezes a gente não consegue entregar aquilo que a gente não sabe que é necessário ser entregado, né? Ser entregue. Então, é muito importante que a comunicação flua e que ela, né, aconteça de maneira efetiva. E aí, quer dizer, a expectativa é a véspera da frustração. Né? Se a gente consegue se comunicar adequadamente, gerar essa expectativa de maneira mais alinhada, né, entre os interlocutores, quer dizer, a chance de você se frustrar ela acaba sendo minimizada. Né? E isso é um pouco que a gente conversa também, é uma das coisas que eu tento fazer para conseguir ser um melhor pai, ao mesmo tempo que, por exemplo, muitas vezes a gente precisa fazer aquele exercício de escutar, né, de ouvir e de entender, né, o que o filho, a filha precisam, né, e muitas vezes essa necessidade ela é uma necessidade muito mais emocional de atenção do que uma necessidade material, né? Acho que a gente também, a nossa sociedade acaba misturando muito, né, o que é necessidade fundamental, física, do que é uma necessidade Concordo. emocional. Né? Eu sinto que hoje em dia tem muitos pais que querem proporcionar para os filhos muitas coisas materiais e, embora possa trazer uma felicidade momentânea, eu acho que o que vale mais, especialmente nos tempos de hoje, são os momentos, são as lembranças, são os aprendizados, porque isso a gente carrega para o resto da vida. E é muito mais do que só a felicidade momentânea de
ganhar um presente, de conseguir um celular novo, um tênis, uma roupa. E adicionando só no negócio da comunicação que você falou, eu concordo. Acho que no nosso mundo de hoje é uma das qualidades mais importantes que uma pessoa pode ter, é a comunicação. Porque a gente costuma ter tudo muito rápido, né? Conversar no celular, manda uma mensagem, liga, mas acaba que às vezes nisso a gente perde a interação cara a cara e não se expressa tanto emocionalmente quanto a gente devia se expressar. Porque isso ajuda. Às vezes eu vou desabafar um negócio e meu pai nem precisa falar nada, mas só de poder tirar do peito já é algo que ajuda muito. Eu saber que ele tá lá ouvindo, que ele tá tentando entender, já é algo que me faz muito bem. Isso é bacana, porque você acabou falando de algumas coisas que seriam interessantes, né? Eu até te perguntar aqui para a gente deixar registrado, né? Que é o que você tem de dica, né? De recomendação para mim, né? Enfim, eventualmente para eventuais outros pais que, quem sabe um dia possam escutar essa conversa, possam fazer para os seus filhos, né? Então, acho que uma delas, vindo de trás para frente, é escutar, né? Escutar Sim. os filhos, dar ouvido, né? É um pouco disso que você quis dizer? Eu acho que dar ouvido é algo que ajuda muito. E também mostrar que você está presente, que você se importa, que você está fazendo, que você está lá pelo seu filho. Não só materialmente, mas tipo, emocionalmente. Que você se importa com o que ele sente, que você está tentando entender. E acho que outra coisa também seriam as lembranças, as memórias, os aprendizados que a gente forma junto. Eu acho que pais bons têm que incentivar os filhos sempre a continuar aprendendo, a melhorar, a trabalhar o que gosta e também desenvolver as áreas que você pode não gostar tanto, mas que são importantes para você. Que é aquilo que eu falei de sempre ajudar a pessoa a trazer o melhor dela. Procurar a sua melhor versão, ser a sua melhor versão de maneira contínua. Ser a sua melhor versão e incentivar os outros a serem as melhores versões deles. Bom, eu acho que do meu lado aqui, obrigado por compartilhar isso. Acho que são dicas valiosas, principalmente para mim. Mas eu acho que vem essa questão também eu disse no começo que naturalmente eu tenho isso, de tentar ser a minha melhor versão, né? Para inspirar vocês, meus filhos. Mas eu também acho que é importante que, né, os filhos entendam que os pais são humanos, né? E como humanos, também eles têm seus próprios vieses, eles trazem, né, as crenças limitantes das gerações anteriores que vieram e que, por mais que às vezes eles queiram fazer diferente, eles têm têm algumas limitações e precisam que os filhos também escutem, né? Muitas vezes os pais precisam falar, e às vezes um pouco daquilo, poxa, mas você vai falar isso de novo, mas você vai falar isso de novo, mas você vai falar isso de novo. E da mesma forma como o filho precisa ser ouvido, né? O pai precisa ser ouvido também. E ouvido não é só escutado, né? Não é aquilo que entra pelo ouvido, sai pelo outro, mas é aquilo que reverbera na cabeça da gente e assenta, né? Nenhum pai quer o mal do filho, né? Às vezes eles podem até errar, como humanos que são, mas sempre buscando o acerto, né? E aí eu acho que essa construção de diálogo é aquilo que faz com que os relacionamentos sejam mais fortes, duradouros, e eu acho que isso é essencial para que esse relacionamento entre pais e filhos, né, se estabeleça, se fortaleça e floresça, né, ao longo do tempo. Eu queria te agradecer, não queria fazer um vídeo muito longo, já estamos próximo dos 15 minutos. Prazerzaço estar aqui contigo. Vamos ver se esse é o primeiro de diversos vídeos que a gente vai fazer ao longo do tempo. Beijo no coração. Beijo. Falou.